はい、皆さん、主の平和おはようございます。Bom dia a todos, a paz do Senhor. もう仕事の休みが入って、その仕事、休みのスタートに皆さんと集まれることを本当に嬉しく思います。Então, nós começamos o feriado, né? E poder estar no começo do feriado reunido com os irmãos é uma benção para mim. 休みが始まったから喜ぶのではなく、私たちは神様の家にいて神様に感謝できることがあるそのチャンスに、喜ばないといけません。Então, nós temos que estar felizes de estar na casa de Deus, não porque estamos de férias, né? Mas estar feliz de poder estar na casa de Deus louvando a Deus. 仕事に休みがあっても私たちは神様を求めるその信仰に決して休みはありません。Então, embora nós estamos de férias do nosso trabalho, mas nós não podemos estar de férias em buscar a Deus. では、マタイの福音書の5章をお開きください。 Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. マタイの5章の、6節を、最初に、読んで始めていきたいと思います。 A partir do versículo 6. マタイの福音書の5章の6節。 Mateus 5, versículo 6. ではお読みしたいと思います。まず私たちがあなた様の家に、ここに来てあなたの御言葉を聞くそのチャンスを与えてくださっていることに本当に感謝しています。私たちがこれまで、仕事をして、昨日から、約1週間休みを与えてくださることに本当に感謝します。私たちが休みでもあなた様を求めることに休みがないようにどうか私たち一人一人を強めてください。主よあなたのその十字架に本当に感謝しています。あなたが私たちの罪の代価を払ってくださったからこそ私たちに救いのチャンスがあります。あなたはそこまでにして私たちのことを愛してくださっていることに本当に感謝しています。どうか一人一人にあなたの愛と、そしてあなたが語りたいことを一人一人私を通して、松山牧師の、通訳を通してどうか一人一人に語ってください。あなたの御言葉だけが私たちを満たしてくださりますように心から祈ります。尊い主イエス様の皆によって祈ります。アーメン。ではご着席ください。 Os irmãos podem se assentar. 本日のメッセージのテーマなんですけども、誠の食べ物イエス・キリストというテーマで話をしたいと思います。 Então, o tema de hoje nós vamos estar falando o verdadeiro alimento. でそのイエス様を本当に食べるという意味じゃなくて私たちは霊的に食べるという話をします。 É lógico que o Senhor Jesus não estava falando de alimento físico, ele estava falando espiritualmente sobre alimento. いきなり結論から言いますが、そのイエス様を霊的に食べるというのは、イエス様のその御言葉を読んで信じることと求めることを私たちは霊的に食べると言います。 Então, quando falamos de nos alimentar espiritualmente, estamos falando de ler a palavra de Deus, de nós estarmos buscando a Deus. でそのイエス様を信じて、そのイエス様を求める人たちには素晴らしい約束があります。 E para as pessoas que creem no Senhor Jesus e o buscam, tem uma promessa maravilhosa para elas. で聖句に書いてあることが、義に植え乾くものは幸いですと教えています。 Aqui está falando que aqueles que têm fome e sede de justiça, eles são bem-aventurados. 義はそのイエス様のことを言っています。 Essa justiça nós falamos sobre o Senhor Jesus, que é a nossa justiça. イエス様はその義なる神様です。 Porque o Senhor Jesus, ele é o Deus da justiça. でそのイエス様に植え乾く人、イエス様を求める人は幸いですと教えています。 Então ele está dizendo que as pessoas que têm fome e sede de Jesus, elas são bem-aventuradas. 誰が幸いでしょうか。 Quem será que são bem-aventurados? 私たちが罪を受け入れてイエス様と出会って罪を受け入れてイエス様を受け入れた人たちのことを言っています。 Então, bem-aventurados são as pessoas, são nós que tivemos o encontro com o Senhor Jesus, que tivemos os nossos pecados perdoados. Nós somos bem-aventurados. イエス様に出会う前は私たちは自分の好き放題なことをしてしまったし、自分が正しいかのような生活を送っていました。 Então, antes de nós termos o encontro com o Senhor Jesus, nós vivíamos, fazíamos o que nós queríamos e vivíamos de uma maneira longe de Deus. イエス様に出会って自分がしていたことが過ちだったということに気づいて罪を悔い改めて今度はイエス様を求めていくその人生に変わっていきます。 Mas quando nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus, nós percebemos que a nossa vida, aquilo que nós fazíamos era errado, nós nos arrependemos e nos voltamos para Deus e a nossa vida começa a mudar. 私たちクリスチャンは義を求めることに、イエス様を求めるその人生にしていかないといけません。 E nós temos que ser, nós como cristãos, nós temos que buscar essa justiça, nós temos que buscar o Senhor Jesus.
イエス様を霊的に植え替えている人たちには素晴らしい約束があります。E o Senhor Jesus, ele deu uma promessa para aqueles que têm fome e sede espirituais. それはイエス様が約束しているのは満ち足りると、聖句にも書いてあります。O Senhor Jesus prometeu que eles seriam fartos. 私たちはイエス様に満たされます。Nós seremos cheios, fartos de Jesus, do Senhor Jesus. 満たされた人は、イエス様に満たされた人は、心に安らぎや、心に喜びを持つことができます。Então, quando você é cheio do Senhor Jesus, você começa a ter paz no seu coração. それはどんな時でも私たちはそれを持つことができます。Isso, independente das circunstâncias, em qualquer tempo você pode ter isso. で、イエス様に植え替えている人たちに対してイエス様は私たちに霊的な食べ物を与えてくださります。Então, o Senhor Jesus, para aquelas pessoas que têm fome e sede espirituais, o Senhor Jesus, ele tem alimento espiritual para nós. イエス様の御言葉です。É a sua palavra. 私たちの虚しい心を満たしてくださるのはイエス様の御言葉だけです。Para o nosso coração, que muitas vezes nós temos a falta de sentido, o que pode preencher o vazio do nosso coração, somente a palavra de Deus. 今この時間みたいに私たちはイエス様の御言葉を学んでいるんですけども、今この時間でも私たちは霊的に食べています。Então, agora nós estamos aqui na igreja, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Então, espiritualmente, agora nós estamos nos alimentando. これは私たちにとっては本当に必要なことで、いつも求めていかないといけません。Então, isso é algo que nós precisamos muito, nós temos que buscar sempre isso. 私たちは毎日食事をします。Então, nós nos alimentamos todos os dias, não é verdade? それぞれ一日に何回食べるかは違いますが、基本的に毎日、ご飯を食べてます。Então, talvez as pessoas, uns comem várias vezes no dia, mais vezes que os outros, mas todos nós comemos todos os dias. しっかり食事を食べないと私たち、しっかり食事を食べなかったりとか、長い間食事をしなかったら健康的にも問題があります。Então, se você ficar muito tempo sem se alimentar, você vai acabar tendo problemas de saúde. ご飯をずっと食べなければ最悪の場合私たちは餓死してしまいます。Então, se você não se alimenta, você vai acabar morrendo desnutrido. で、私たちは今夏で、今日は涼しいんですけども、暑いと私たちはいつも水を飲んでないといけません。じゃないと熱中症になってしまいます。Então, hoje está um pouco fresco, né? Mas nos dias bem quentes, se você não tomar água, você acaba morrendo de desidratação. 霊的にも私たちは似ているところがあります。Espiritualmente também é bem semelhante. イエス様に対する植え替きを満たすことをやめたら、イエス様を求めるのをやめたら、私たちはすぐに霊的に弱ってしまいます。Então também se nós não tivermos essa sede espiritual, se nós deixarmos de nos alimentar espiritualmente, nós também vamos a perecer, nós vamos morrer espiritualmente. 例えば何か問題があると、神様のことを求めるのをやめたりとか、忙しいから神様を求めるのをやめたりとか、神様が助けてくれないからもう求めませんという人もいますが、原因は神様ではないです。Então muitas vezes as pessoas elas estão tendo problemas, mas não, elas estão deixando de buscar a Deus, não estão mais confiando no Senhor. O problema não está no Senhor. 主イエス様の御言葉を読んでいないということ、霊的に食べていないから私たちは弱ってしまっているのが原因なんです。Então quando nós deixamos de se alimentar da palavra de Deus, nós ficamos fracos espiritualmente. 私たちは本当にイエス様がとても必要です。Então nós verdadeiramente precisamos do Senhor Jesus. 毎日食べたり飲んだりしているように私たちはイエス様の御言葉を霊的に食べたり飲んだりしないといけません。Da mesma maneira como nós comemos e bebemos todos os dias, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. 私たちの殻になっている内側を満たしてくださるのは私たち自分の力ではなくてイエス様の御言葉だけです。Então, para conseguir preencher o vazio do nosso coração, você não vai conseguir com as suas próprias forças, é somente o Senhor Jesus que vai conseguir preencher o seu vazio. もちろん私たちは生きるために食事をしますし、仕事もしますが、あとは自分の体を休めるために家があるんですけども、それだけでは十分ではないと神様は教えています。Então é lógico que você precisa de alimento, o seu corpo precisa de se alimentar, precisa de descanso, mas a Bíblia fala que não é só isso que nós precisamos em nossa vida. 私たちの人生は本当にイエス様に依存をしています。A nossa vida realmente está no Senhor Jesus. 新明記の8章をお読みしたいと思います。Vamos ler em Deuteronômio 8. 8章の2節から3節まで
お読みしたいと思います。 versículo 2 e 3. 新明記の8章の2節と3節。あなたの神、主がこの40年の間、荒野であなたを歩まされたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけでは生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。Diz assim, Deuteronômio 8, 2 e 3. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com maná que não conhecias, e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. 3節で書いてあることは、マタイの4章4節で、その悪魔からそのイエス様に対して、石からパンに変えてみなさいよと、誘惑を受けたときに、イエス様はこの聖句を用いて、答えました。Então vocês vão ver que nesse versículo 3 aqui, no Novo Testamento também, quando o Satanás foi tentar Jesus no deserto, Jesus ele responde com essa passagem daqui. で、この新明記の8章では、イスラエルの民たちがそのエジプトを出て、荒野を40年間、歩んでいたんですけども、その、時のことを思い出していました。Então aqui, nessa passagem aqui em Deuteronômio 8, está falando da situação que Israel se encontrava, que eles haviam saído do Egito e eles ficaram por 40 anos no deserto, e Deus está falando para eles lembrar de todo o caminho pelo qual eles haviam passado. で、その時にその神様の奇跡を彼らはいろんな奇跡を体験していたんですけども、その間に彼らはいろんな苦しみに遭いました。Então você vai ver assim que eles provaram os milagres do Senhor e eles passaram também por muitos sofrimentos. でもそれは神様に頼ることを学ぶために苦しめることを神様が許していたということを教えています。Nós vemos aqui que Deus permitiu essa aflição para que eles pudessem conhecer a Deus. 人はパンではなく神様から出る一つ一つのその御言葉によって生きるからです。Aqui Deus estava ensinando que eles não iam viver somente de pão, de alimento material, mas que eles viveriam da palavra que sai da boca de Deus. 私たちのことを神様が支えてくださるからこそ、私たちは神様に求めないといけません。Então, como é Deus que nos sustenta, nós temos que buscar a Deus. 神様は私たちに対しても苦しい目に合わせることも許します。Muitas vezes Deus permite também que nós passamos por sofrimento. 別に私たちのことをいじめたいから神様は苦しめているわけじゃないです。Não que Deus está querendo nos maltratar. 私たちは苦難の時を通して神様により近づくために、神様をより求めることを学ぶために、神様は私たちに苦しめることを許します。Então, muitas vezes Deus permite sofrimento na nossa vida para nós podermos conhecer mais a Deus, para nós nos acercarmos mais a Deus. 私たちがどんなに忙しくても疲れてても、ご飯を食べるように、疲れてても忙しくても私たちは神様のことを求める必要があるんです。Então, da mesma maneira que nós, independente de nós estarmos com sono ou cansado, nós nos alimentamos todos os dias, também nós temos que buscar a Deus todos os dias. イエス様を受け入れたから私たちには苦難がないということは一切約束してないです。Você não vai ver nenhuma promessa na Bíblia de que você aceita Jesus e vai acabar todos os seus problemas. むしろ苦難ありますよとイエス様は教えています。Mas o Senhor Jesus ensinou que teríamos aflições nesse mundo. でもイエス様は世に勝った方です。死に勝った方なので、その方に私たちはより求める必要があります。Mas como o Senhor Jesus disse, ele venceu a morte, nós temos que estar confiando nele que venceu a morte. 私たちは本当にイエス様が必要だからです。Porque nós precisamos de Jesus. 私たちは職場だったりとか、家の中だったり、教会の中でも残念ながら問題はあるんです。Então, você vai ter problemas no seu local de trabalho, você vai ter problema na sua casa, e até mesmo dentro da igreja você vai ter problemas. 罪との戦いだったりとか、いろいろ本当にいろんな戦いがあります。Você tem uma luta contra o pecado, você tem várias lutas. でもその戦いに立ち向かうために必要なのはイエス様です。Então, mas para que você possa enfrentar esses problemas, essas dificuldades, você precisa do Senhor Jesus.
御言葉を通して私たちは力を受ける必要があります。Então, através da palavra de Deus, nós recebemos a força, o poder para lutar. 残念ながら私たち一人では何もできないものです。Então, nós, sozinhos, nós não conseguimos fazer nada. でも御言葉を通して私たちは、自分の戦いに、打ち勝つことができるんです。Mas através da palavra de Deus, nós podemos lutar e vencer. だから御言葉を聞くこと、それに従うことは本当に、大事なことです。Então, é muito importante você ouvir a palavra e obedecer a palavra. 一つ一つの御言葉が私たちを強くしてくださって、私たちを成長させてくださります。Então, cada palavra ela nos vai fortalecer e nos faz crescer no Senhor. じゃあ苦しい時だけ神様を求めればいいでしょうか。 Então, será que é só quando estamos de dificuldade que nós vamos buscar Deus? うまくいってる時でも嬉しい時でも私たちはイエス様を求めないといけません。 Então, mesmo quando você está feliz, quando tudo vai bem ou não, você tem que buscar no Senhor. 私たちはお金も収入も得ますし、家に食事とかあったりしますが、それだけでは十分ではないです。 Então, você trabalha, você tem o seu salário, você tem alimento na sua casa, mas isso não é suficiente. お金や食事があってもなくてもイエス様に会って喜ばないといけません。 Então, mesmo você tendo trabalho ou não tendo, tendo alimento ou não tendo, você tem que buscar a Deus. 神様が私たちに何を求めているでしょうか。 O que Deus quer de nós? 私たちが世の中のものを求めている姿でしょうか。 Será que Deus quer que nós ficamos buscando as coisas desse mundo? 世の中を求めていない求めずに神様を求めている私たちを望んでいます。 Ele quer nós que nós venhamos buscá-lo. 世の中のものが私たちを救うわけじゃないです。 Porque as coisas que há nesse mundo não vão poder nos salvar. 神様だけが私たちを救いに導いてくださります。 Somente Deus que nos pode salvar. ソロモン王は全てこの世の手に入れられるもの全てを持ってました。 O Salomão ele conseguiu ter todas as coisas desse mundo. 全部持っていたんですけども、彼は満たされることなく、むしろ全て虚しいと言いました。 Embora ele tinha tudo que esse mundo podia oferecer, ele dizia nos seus livros que esse mundo era uma vida sem sentido. この世のものは全部一時的だからです。 Porque ele falava que tudo isso aqui é temporal, é passageiro. いつかは消え去るものです。 Em algum momento isso tudo vai se passar, vai se perder. ではイエス様の御言葉はどうでしょうか。 Mas como é a palavra de Deus? マタイの福音書の24章、35節をお読みしたいと思います。 Vamos ver Mateus 24. マタイの24章の、35節です。 Versículo 35. 天地は消え去ります。しかし、私の言葉は決して消え去ることがありません。 O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. イエス様が約束しているのは、イエス様の御言葉が消え去ることがないと言っています。 Essa aqui é a promessa do Senhor Jesus, ele diz que a sua palavra nunca vai passar. この世のものはすべて消え去ります。 As outras coisas desse mundo, tudo vai passar. どんなに家に食事があっても、どんなに家にお金があっても、使ってしまえば、あとは食べてしまえば、全部なくなります。 Por mais que você possa ter dinheiro, se você possa ter alimento na sua casa, se você comer esse alimento, ele vai se acabar. Se você gastar o seu dinheiro, ele se acaba, tudo se acaba. その時だけ必要なものにしか過ぎません。 São coisas que você tem somente naquele momento. ですが、イエス様は私たちはずっと永遠に必要な方です。 Mas o Senhor Jesus é alguém que nós necessitamos para sempre, eternamente. 私たちを生かしてくださるそのイエス様の御言葉は変わることもなく消え去ることもないです。 E essa palavra que nos vivifica, ela não muda e ela não acaba. 私たちを変える力、救う力、神の力があるんです。 Porque aqui tem o poder de Deus para nos salvar, para nos mudar. その神の力には決して終わりはないです。 E esse poder de Deus, ele nunca vai acabar. 私たちにとってのその霊的な食事はイエス様の御言葉です。 Então, o nosso alimento espiritual é a palavra de Jesus. で、食べ物にはどんな食べ物でやっぱりね、賞味期限があります。 Em todo alimento que você vai comer, ele tem uma data de vencimento, validade. でもそのイエス様の御言葉にはその賞味期限は一切ないです。
Mas o Senhor Jesus, na palavra do Senhor Jesus, ela não tem validade. イスラエルの民たちは神様が天から降らせたパンを40年間与えてました。Ali o povo de Israel, por 40 anos, eles receberam um pão que descia do céu. でもその40年間そのパンを食べ続けても決して彼らは飽きることはなかったです。E durante 40 anos eles comeram aquele pão, mas eles não enjoavam desse pão. 私たちのこの霊的な御言葉を何回読んでも飽きることはないんです。Da mesma maneira, o nosso alimento espiritual, a palavra de Deus, você pode ler ela várias vezes, mas você não vai enjoar dela. 聖書を一回読んだだけじゃなくて何回読んでも私たちはいつも新しいことを教えてくれますし、新しいことに気づくことができます。Então você pode ler a Bíblia uma vez inteira, mas se você for lendo ela várias vezes, outra vez, Deus sempre vai ensinar algo novo para você. 忘れていたことも思い出すことができます。Também se você se esquecer de algo, quando você ler, você vai lembrar. いつもその新鮮な味を私たちに提供してくださります。Então Deus ele sempre nos dá um novo sabor lendo a palavra de Deus. それが神の力です。Porque esse é o poder de Deus. でも、もし例えばその神様の御言葉を読んでも飽きてしまうなとか、ちょっともう読むの嫌だなって思ってしまうのであれば、原因は私たちにあります。Mas se você já está enjoado da palavra de Deus, você está perdendo o gosto de ler a palavra de Deus, isso não é um problema na palavra de Deus, é um problema interno seu. それ自身、私自身もそれを体験したことがあります。Eu também já passei por isso na minha vida. 教会に行っても私はその話を聞いてもわからないし、何のためにこの教会に来てるのかなと思ってしまう時期もありました。Houve um tempo que eu pensava, por que eu vou na igreja? Por que eu vou escutar a pregação? 例えばその聖書を読んでも何を言ってるかわからないし、読んでも飽きてしまいます。E mesmo que eu lesse a Bíblia, eu não entendia também e acabava me enjoando de ler a Bíblia. 私たちは同じ食べ物を食べるとどんなに好きな料理でもやっぱり飽きてしまいます。それと同じような状態になってしまうんです。E da mesma maneira, quando você se alimenta do mesmo tipo de alimento, a tendência é você se enjoar dele, não querer comer ele todos os dias a mesma coisa. 一部の人たちの中では私はイエス様を愛してますと、イエス様を信じてますと言ってるんですけど、残念ながらイエス様のことを求めようとしない人が多いんです。Então, existem pessoas que elas amam a Deus de verdade, mas infelizmente muitas pessoas que estão no nosso meio, estão na igreja, no seu dia a dia, ela realmente não ama a Deus. 教会に行ったらもうしばらく行かなくていいかなとか、聖書を読んだからもうしばらく読まなくていいかna、教会に行った時だけ読めばいいかなと思ってしまう状態になります。E acaba pensando, eu vou para a igreja, eu passar um tempo ali, eu leio a Bíblia ali e acabam vivendo dessa maneira. それは私たちがイエス様のことを愛しきれてないからそういう状態になってしまうんです。É porque nós não amamos em verdade ao Senhor Jesus, por isso nós acabamos com esse tipo de atitude. あと例えば私たちはどんな食べ物でもやっぱり好きな食べ物もあれば嫌いな食べ物あるし、アレルギーもあります。Nós também nós temos alimentos que nós gostamos, alimentos que nós não gostamos. Existem alimentos que nós temos alergia também, não é verdade? でもその好き嫌いとそのアレルギーは御言葉に対しては持っちゃいけないんです、私たちは。Mas nós não temos que ter isso com a palavra de Deus, ter alergia à palavra de Deus ou não gostar da palavra de Deus. 第二テモテの手紙の4章の3節と4節を読みたいと思います。 Vamos ler em 2 Timóteo capítulo 4. この聖句では私たちが気をつけないといけないことを教えてます。 Aqui está falando de coisas que nós temos que tomar cuidado. 2 Timóteo capítulo 4. 第二テモテの手紙の、テモテへの手紙4章の3節と4節。Versículo 3 e 4. というのは人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け、作り話にそれていくような時代になるからです。Diz assim, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. ここで教えているのは自分の好みに合わせたような教えを求めようとする人が多くなることを教えています。
Então nós vemos aqui nessa passagem que as pessoas elas vão querer ouvir somente aquilo que elas gostam de ouvir. もちろん聖書の教えにはたくさんの教えがあります。 Através da Bíblia você vai ver vários tipos de ensinamento. もちろん永遠のその命や救い、恵みにあふれた本当に素晴らしい教えがあります。 Então nós vemos aqui a graça de Deus abundante, você vai ver falando sobre a salvação. でも罪の話だったりとか、神の怒りだったり、神の裁きだったり、そういう厳しい教えもあります。 Mas também na Bíblia você vai ver que vai falar sobre o pecado, vai falar sobre a condenação, vai falar sobre a ira de Deus também. で、それに対して私たちは一つ一つの教えに本当に真剣に向き合っていかないといけません。 Mas nós temos que encarar cada um desses ensinamentos. で、私たちはその神様に対するその教えを拒むような態度は持っちゃいけないです。 Nós não podemos ter ódio contra o ensinamento de Deus. 例えば自分が過去にしてしまった罪の話をしたら、自分のことを言ってるのかとか、こういう話は聞きたくないなとか思ってしまうかもしれないです。 Então nós não podemos ter, quando alguém estiver pregando sobre algum tipo de pecado que você já praticou ou pratica, você não pode ficar irado pensando, estão falando de mim. Você não deve pensar dessa maneira. もちろん自分のことを言ってるのかと思ってしまうかもしれないんですけども、神様が全員に対して教えているので、自分に対しても言っています。 Então talvez você vai pensar, o pregador está falando de mim, mas na verdade a palavra de Deus ela serve para todos, e ela vai servir para você também. で、それは神様が別にあなたを恥じらせようとしているわけではなく、私たちのために教えてるんですね。 Então Deus ele não está querendo fazer você passar vergonha, mas ele está querendo te ensinar o que é certo. 私たちは変わる必要があるから教えてるんです。 Porque nós necessitamos de mudança, por isso que Deus está falando a sua palavra. 私たちはその厳しい教えにも一つ一つよく聞いて学んでいかないといけないんです。 Então quando Deus ele fala a sua palavra, por mais que ela seja rígida, rigorosa, mas nós temos que aprender e aplicar na nossa vida. もしね、あなたがイエス様の御言葉を拒んだらどのような状態になるかというと、私たちは食事をもらってもゴミに捨ててしまうようなものです。 Então quando Deus manda a sua palavra, mas você vai rejeitando a palavra, é a mesma coisa que alguém colocasse alimento na sua mesa e você sempre ficar jogando. De que maneira você acha que vai ficar? それはもったいないことをしてしまってます。 Você vai acabar desperdiçando. どんなにきつい教えでも私たちのために教えているので、その御言葉を向き合っていかないといけません。 Então, por mais que seja rigorosa a palavra de Deus, isso é para nós, é para a nossa vida, nós temos que recebê-la. 罪と戦うためにも必要なのはイエス様の御言葉です。だからこの教えに通して私たちは成長していかないといけません。 Então, para nós lutarmos contra o pecado, nós necessitamos da palavra de Deus, por isso nós temos que estar guardando e aplicando esses ensinamentos em nossa vida. もし私たちがじゃあ例えば、罪の話を聞きたくない。例えばじゃあパブロ兄弟が例えばです。お酒中毒でじゃあお酒を飲んだらいけませんよという話を聞かないために自分の好きな話ばかり聞いていたらどうなるでしょうか。 Então, suponhamos que você tenha um vício ali de álcool, e o Pablo vem e sempre prega contra o álcool, que você tem que deixar o álcool, mas se você ficar ignorando a palavra de Deus, aquilo que está sendo pregado, como vai ficar a sua vida? 神様の自分の好きな話ばかり聞いていたら私たちはね、霊的には健康にはなりません。不健康です。 Então, se você escuta somente aquilo que você quer ouvir, você se torna uma pessoa enferma espiritual. 甘い食べ物や甘いジュースとかばっかり食べたり飲んだりしてしまったら私たちは健康に害を及ぼしますし、最悪糖尿病とか病気になります。 Se nós também na nossa vida, se nós ficarmos comendo somente alimentos doces, somente as coisas gostosas, os sucos, as coisas que nós gostamos, nós podemos ficar muito enfermos, nós podemos ficar com diabetes e outras enfermidades. 私たちは食事に対してもバランスよく食べないといけないのと同じで、イエス様の御言葉一つ一つ、素晴らしい教えでもいいし、もちろん全部素晴らしいんですけども、厳しい教えにも一つ一つ私たちは聞いていかないといけませんし、それを食べていかないといけません。 Assim como nós temos que ter um balanço na nossa alimentação, tirar proveito de todos os tipos de vitaminas que há nos alimentos, no mundo espiritual também nós temos que estar nos alimentando de toda a palavra de Deus, mesmo daquilo que é rigoroso para nós. イエス様の御言葉に対して私たちが例えばイエス様を恐れなければずっと罪を犯してしまいます。だから私たちは神様に対する恐れも学んでいかないといけません。
Por exemplo, sobre o temor do Senhor, se nós não tivermos o temor do Senhor, nós nunca vamos mudar de vida, nós nunca vamos parar de pecar. Por isso nós temos que aprender o temor do Senhor. イエス様の御言葉一つ一つ、戒め一つ一つ、愛さないといけません。 Então nós temos que aprender uma a uma da palavra de Deus e amar a palavra de Deus. ヨハネの福音書の14章の23節に書いてあるんですけども、そこでイエス様は、もしあなた方が私のことを愛しているならば、私の御言葉を守るはずだと言っています。 Então ali em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, fala assim, se vocês me amam, vocês vão guardar a minha palavra. 同じ14章にも、私のことを愛しているならば、私の戒めを守るはずですと教えています。 Então se vocês guardam a minha palavra, se vocês me amam, vocês vão guardar a minha palavra. イエス様を愛しているならば、私たちは御言葉とその戒めを、愛していかないといけません。 Então se nós amamos o Senhor Jesus, nós temos que amar a sua palavra. じゃあどうやって私たちは愛せばいいでしょうか。 E o que nós temos que fazer para nós amarmos a Deus, amarmos ao Senhor Jesus? 自分の中でイエス様のことを愛していないなと思ったらどうすればいいでしょうか。 Quando você, dentro do seu coração, você pensar, eu não amo a Jesus, o que eu devo fazer para amá-lo? 祈ればいいです。 Você deve orar. 私がもし何か愛しないのであれば、イエス様、私はこのことにまだ愛していません。あなたのことをまだ愛せていません。あなたのことを愛せるように私を助けてくださいと正直に願えばいいんです。 Então você tem que chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu ainda não consigo fazer isso, eu ainda não consigo amar a sua palavra nisso. Me ajuda, Senhor, que você possa declarar com sinceridade diante de Deus. 自分の何が愛せてないかイエス様はもちろん知っているんですけども、自分の口で素直に打ち明ける必要があります。 Então o Senhor Jesus, ele conhece tudo, toda a nossa vida, tudo que há no nosso coração, mas é necessário nós falarmos com nossa própria boca, estarmos com sinceridade diante de Deus. 私たちに与えられているその御霊というのは助け主です。 Dentro de nós temos o Espírito Santo, que ele é o ajudador. あなたがもし願うのであれば、もちろん助けてくれます。もし何か御言葉が分からなければ、心から願うのならば、私たちは知恵が少しずつ与えられます。 Então, se você tiver alguma dificuldade, você orar, ele vai te ajudar. Se você pedir a sabedoria, ele vai estar te dando sabedoria para você agir com sabedoria. 私たちはこの御言葉、その霊的なその食事を食べていかないといけません。で、イエス様はそれを与えてくださったのも、私たちを愛しているからです。 Então nós temos que, espiritualmente, assim como nós nos alimentamos materialmente, nós temos que nos alimentar espiritualmente da palavra de Deus, assim como o Senhor Jesus nos amou, nós temos que amá-lo também. 本当にね、その恵みにあふれた、御言葉やその本当に、厳しい教えでも私たちにそれを与えるほどに、私たちが成長するために、私たちにこの、御言葉を私たちに与えてくださっています。 Então, você vai encontrar na Bíblia umas palavras de uma graça abundante, mas também você vai encontrar na Bíblia palavras duras também para trazer mudança de nós, para mudar nossas vidas. Então, tudo isso foi dado para nós, nós temos que aplicar na nossa vida. イエス様は本当に素晴らしいことも教えています。 O Senhor Jesus, ele ensinou muitas coisas maravilhosas. イエス様が与える水は生ける水です。 Que a água que o Senhor Jesus nos dá é uma água viva. しかもイエス様自身が命のパンだと教えています。 E o Senhor Jesus falou também que eu sou o pão da vida. そしてそのイエス様のもとに信じていく人に対して素晴らしいプレゼントが約束されています。 Então, para as pessoas que buscam a Deus, que creem no Senhor Jesus, ele tem uma promessa maravilhosa. 満たされるだけではなくて、さらに素晴らしい、プレゼントがあります。 E não somente eles serão preenchidos, mas tem algo mais maravilhoso ainda para eles. そのプレゼントに私たちは思い出して喜んでいないといけません。 E nós temos que lembrar disso e ter alegria nisso. ヨハネの福音書の4章の13節と14節をお読みしたいと思います。 Evangelho de João 4, versículo 13 e 14. イエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。 Evangelho de João 4, 13 e 14 diz assim: Respondeu Jesus: Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna.
ここの場面ではイエス様はそのサマリア人の、女性と、出会った話が書いてあります。Aqui nessa passagem é a passagem com que o Senhor Jesus ele tem um encontro com a mulher samaritana e ele começa a conversar com ela. で、ここではイエス様は霊的な話をしていました。E o Senhor Jesus ele começa a falar de uma maneira espiritual para essa mulher. この水を飲む人は、また乾きますと13節イエス様は言いました。Então ali no versículo 13 ele fala aqui para a mulher que as pessoas que tomam água desse poço aí, elas voltam a ter sede. 私たちは誰でも、霊的に本当は飢えていますし、誰でも乾いています。E nós espiritualmente nós temos sede, nós necessitamos. で、その神様を知らない人たちの問題はその飢え乾きを、感じてない、気づいていないことです。Mas um grande problema é muitas pessoas elas não percebem que elas têm uma fome e sede espiritual. で、もし何か自分が虚しいと感じたらじゃあ満たそうとしますが、間違った方法で満たしてしまいます。Então as pessoas elas espiritualmente elas estão secas, elas estão vazias, elas pensam que a vida está sem sentido e elas tentam preencher esse vazio com coisas materiais. 問題は私たちの乾いているところ、私たちが飢えているところ、自分の虚しさをどう満たすかです。Então o problema é de como que nós preenchemos esse vazio, como que nós matamos essa sede espiritual que nós temos. その仕事の収入だったりとか、仕事だったり、家だったりとか、車、家族とか、神様からの素晴らしいプレゼントです。É lógico que nós temos nosso trabalho, nós temos salário, nós temos nossa família, temos casa, nós temos carro. Isso é uma bênção de Deus. それを持っているから私たちは救われるわけじゃないです。Mas não é porque você tem isso que você é uma pessoa salva. それ以外にもお酒だったりとか、タバコだったりとか、薬物だったりとか、悪い行い、罪と呼ばれるもので満たそうとします。Outras pessoas elas tentam preencher o seu vazio com vícios, com drogas, com bebidas, com cigarro, com prazeres desse mundo. Elas tentam preencher os seus vazios com essas coisas. それに救いはないですし、その霊的にも肉体的にも私たちは問題を抱えてしまいます。Então isso não pode salvar uma pessoa e não pode saciar a sua sede espiritual. この世のものは全部虚しくて、またそれを求めてもずっと求めたばっかりで何も変わることができません。Então as pessoas que elas tentam se preencher por isso, com essas coisas, elas nunca conseguem se preencher, por isso que elas estão ali sempre naquele vício, naquela repetição, estão se destruindo, mas elas não conseguem parar e não conseguem se preencher. じゃあ自分を満たすために本当の正しい方法はイエス様のもとに行くことです。Então para nós preenchermos o nosso vazio, a maneira correta é nós irmos até o Senhor Jesus. イエス様が与えるその水を飲む人は決して乾くことがないとイエス様は教えています。Porque o Senhor Jesus ele nos ensinou que a água que ele tem para dar para nós é uma água viva. それを飲むと私たちはこの世のものが必要はない、ただ自分に必要なのはイエス様だということに気づくことができます。Então quando você provar dessa água viva, você vai ver que aquilo que preenche o vazio seu não são as coisas desse mundo, são as coisas de Deus, são as coisas eternas. その水を飲む人は決して乾くことはないし、イエス様が与えるその水というのは私たちの内側で泉となって永遠の命の水が湧き出る約束をしています。E ali nós vemos que quem toma dessa água viva do Senhor Jesus, essa água viva que você toma, ela se torna uma fonte que jorra para a vida eterna. 永遠の命が私たちの本当の素晴らしいプレゼントです。Então a vida eterna é um dos maiores presentes que Deus nos deu. イエス様の水を飲むということは私たちはイエス様を信じてイエス様を求めることです。Beber dessa água viva é crer no Senhor Jesus, é buscá-lo. それは一度きりで十分ではないです。Se você tomar uma vez somente, não é o suficiente. いつも飲んでないといけません。Nós temos que sempre beber. ね、いろんな問題もありますし、罪との戦いがあります。そのために私たちはイエス様が必要なので、イエス様を求める必要があります。Nós temos muito pecado ao nosso redor, nós temos muitos problemas nesse mundo, nós sempre temos que estar com o Senhor Jesus. でイエス様を求めるのは教会だけの話ではなくて、日々の生活で私たちは求めないといけません。E o Senhor Jesus você não deve buscar somente na igreja, você tem que buscar no seu dia a dia. 私たちは外食に行って、ご飯いっぱい食べても時間が経てばまたお腹が空きますし、時間が経てば、喉が渇きます。同じように私たちは教会に行って満たされますが、私たちは日々の生活の中でやっぱり罪との戦いがあるので、その度に毎日私たちはイエス様を求めないといけません。
Então, quando você está com fome, você pode ir num restaurante e você comer ali uma comida gostosa, mas depois você vai ter fome outra vez. E da mesma maneira, também as coisas espirituais, você pode vir na igreja, você pode se alimentar aqui, mas no meio da semana você vai ter luta contra o pecado, várias lutas, você tem que se alimentar diariamente das coisas de Deus. ただイエス様を信じるだけではなくて、イエス様を信じ続けて、求め続けないといけません。 Então você não deve somente crer no Senhor Jesus, você tem que continuar crendo, continuar buscando diariamente o Senhor Jesus. イエス様が私たちを救ってくださり、イエス様が私たちに永遠の命を与えます。 Porque é o Senhor Jesus que nos salva, é Ele que nos dá a vida eterna. それはイエス様自身が私たちに確証を与えています。 Porque o Senhor Jesus, Ele confirmou isso para nós. ヨハネの福音書の6章の35節をお読みしたいと思います。 Vamos ver no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João 6, ヨハネの福音書の6章の35節です。 versículo 35. イエスは言われた。私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。 Então Jesus lhes declarou: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. このヨハネの福音書では、そのイエス様は自分が救いをもたらす存在として7回、私は、誰々ですと宣言しています。 Aqui nessa passagem aqui, o Senhor Jesus, por 7 vezes, Ele fala quem Ele é. まず最初に今読んだ命のパンです。 Você vai ver aqui aquilo que nós lemos: Eu sou o pão da vida. イエス様は世の光です。 Ele é a luz do mundo. イエス様は門です。 Ele é a porta. イエス様は良い羊飼いです。 Ele é o bom pastor. イエス様はよみがえりと命です。 Ele é a ressurreição e a vida. イエス様は道、真理、命です。 Ele é a verdade, a vida. E o caminho, a verdade e a vida. イエス様は誠のブドウの木です。 Ele é a videira verdadeira. その7回をイエス様は救いをもたらす存在として宣言しています。 Então aqui por 7 vezes ele está explicando quem ele é e que ele traz a salvação. この聖句では命のパンですとイエス様は言いました。 E aqui nessa passagem está falando que ele é o pão da vida. イエス様のもとに行く人は決して飢えることがなく、イエス様を信じる者は決して乾くことがないです。 Então as pessoas que buscam ele, as pessoas que vêm até ele, elas não vão ter mais fome e não vai ter mais sede espiritual. そういった人たちはその自分のその飢え渇きを満たして永遠の命が与えられることを約束しています。 Ele promete que ele vai preencher a necessidade dessas pessoas e vai dar a vida eterna para elas. イエス様は決してイエス様以外に救いのオプションありますよとは言っていないです。 O Senhor Jesus, ele não está dando uma outra opção de salvação além dele. 私以外にあなたは救われる方法はありますよと、他のパンがありますよとは言ってないです。 Ele não está falando que existe um outro meio de salvação, que existe um outro pão da vida. 救われるためのオプションは一つしかないです。 Nós só temos uma opção de salvação. イエス様は私が命のパンですと言っています。 Ele está falando que ele é o pão da vida. イエス様以外に救いはないということを確証しています。 Ele está dizendo aqui que não existe salvação além dele. 私たちの救いのための唯一のパンです。 Ele é o único pão que nos pode salvar. 自分の罪を悔い改めてイエス様のもとに行って受け入れる方だけが救われます。 Então aqueles que se arrependem e vão para o Senhor Jesus, eles serão salvos. それが唯一の方法です。 Essa é a única maneira. どんな時にも私たちはイエス様のもとに信じていく人は決して飢えることも乾くこともないです。 Então, independente das circunstâncias do momento, se você for e buscar o Senhor Jesus, você não vai ter mais fome e sede. 次に同じ6章の47節から51節をお読みしたいと思います。 Vamos ler no capítulo 6, do versículo 47 até o 51. 誠に誠にあなた方に言います。信じる者は永遠の命を持っています。私は命のパンです。あなた方の先祖たちは荒野でマナを食べましたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがありません。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは世の命のための私の肉です。 Evangelho de João, capítulo 6, 47 ao 51, diz assim: em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida.
Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas aqui está o pão que desce do céu, do qual se o homem comer não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. まず47節ではそのイエス様を信じる者は永遠の命を持っていますと教えています。 Aqui no 47, Jesus está falando assim que quem crê nele tem a vida eterna. でなぜならイエス様は命のパンだからです。 Porque ele é o pão da vida. イスラエルの民たちはその40年間その同じパンを食べ続けたんですけども、結局は一時的なものだったので死んでしまいました。 Então você vai ver que o povo de Israel, por 40 anos, eles se alimentaram do maná que caía do céu ali, quando eles estavam no deserto. Mas isso foi temporariamente, porque um dia eles morreram. で彼らのその本当に、大勢死んだのもそのイエス様が神様が与えてくださったことに対していつも忘れて文句ばっかり言っていました。 E aquele povo ele pereceu porque eles sempre esqueciam dos milagres que Deus fazia diariamente para eles e eles sempre ficavam reclamando contra Deus. その人たちはその自分が奴隷だった時の方がまだマシだったとか言っていました。 E eles falavam, eles reclamavam contra Deus e falavam assim: quando nós éramos escravos, nós vivíamos melhor. 死んだ方がマシだと言いました。 Eles falavam que era melhor morrer lá. 神様を信じてないからそんなことが言えます。 Então é como eles não confiavam em Deus, por isso que eles falavam dessa maneira. 結局彼らは本当に死んでしまいました。 E na verdade eles acabaram morrendo. でも私たちはイエス様に対してイエス様を信じる者は永遠の命が与えられることを約束しています。 Mas nós temos a promessa aqui de que quem crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. そのパンが私たちを永遠の命をもたらしてくださります。 Esse pão que nos traz a vida eterna. 51節にあるように私たちは生けるパンだと教えています。 Aqui no versículo 51 ele fala assim: eu sou o pão vivo. でその生けるパンが天から下ってきたイエス様です。 Esse pão vivo que desceu do céu é o Senhor Jesus. イエス様だけに私たちは救いと永遠の命があります。 Somente no Senhor Jesus temos a salvação e a vida eterna. じゃあそのパンは何かというと51節に教えているようにイエス様が与えるパンは世の命のためのイエス様の肉です。 E aqui, o que seria esse pão? Aqui está a resposta, que esse pão é a carne que ele estaria dando pela vida, darei pela vida do mundo. その肉を霊的に食べないといけません。 Nós temos que espiritualmente se alimentar desta carne. 次に52節から58節までお読みします。 Vamos ler agora do versículo 52 ao 58. 少し長めなのでその私だけお読みしますので皆さんはそれぞれお持ちの聖書やテレビで、お読みください。 Como é um pouco extenso, cada um lê somente na sua Bíblia. それでユダヤ人たちは、この人はどうやって自分の肉を私たちに与えて食べさせることができるのかと互いに激しい議論を始めた。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に言います。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物なのです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまります。私もその人のうちにとどまります。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。先祖が食べて、なお死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。でこの話を、ユダヤ人たちはイエス様の話を聞いていたんですけども、彼らは理解しなかったです。 Então os judeus estavam escutando essa conversa do Senhor Jesus, mas eles não estavam entendendo. イエス様は霊的な話をしていました。 Porque o Senhor Jesus estava falando de uma maneira espiritual para eles. イエス様は十字架のことについて話をしていました。 O Senhor Jesus estava falando sobre a cruz para eles. 私たちにとってはこの出来事は2000年前の話なんですけども、この話を受けている人たちにとってはイエス様は未来の話をしていたんです。 Hoje nós vivemos há 2000 anos depois dessa conversa, mas para as pessoas que escutaram a conversa ali naquela época, Jesus estava falando do futuro. でイエス様はこの今日のテーマのように誠の食べ物、と、その55節で教えています。誠の飲み物でもあります。 Então, como é o tema hoje, né, que o verdadeiro alimento, nós vemos aqui no versículo 55. でそのイエス様はその肉体を持ってまず、私たちのために私たちの十字架の、私たちの罪の代価を払うためにイエス様は鞭に打たれたりとか茨の冠をかぶさられたりとか
侮辱されたりとか、唾を吐かれたりとか、たくさんの血を、流しながら、そして激しい痛みに耐えながら十字架にかかりました。Então, o Senhor Jesus, para nos dar essa vida eterna, ele passou por muito sofrimento, ele foi ali crucificado, pessoas cuspiram nele, pessoas zombaram dele, ele passou por muita dor, muito sofrimento. その瞬間に私たちの罪を背負っていました。E ali naquela cruz ele estava levando sobre si mesmo os nossos pecados. イエス様は決してその周りの人々に負けてしまったりとか、人の悪に負けてしまったから十字架にかかったわけじゃないです。Então, o Senhor Jesus ele não foi crucificado porque ele perdeu a luta pelas pessoas ao seu redor. Não foi isso. 初めからその私たちのことを愛していて、初めから私たちの救いの計画を持っていました。Porque desde o princípio ele nos amou e ele tinha esse plano da salvação de morrer numa cruz. だからその救いのチャンスを与えるために、罪も汚れのない方が私たちのために、身代わりになってくださったのです。Então, para que nós pudéssemos ser salvos, aquele que não tinha nenhum pecado, aquele que era perfeito, ele foi sacrificado em nosso lugar. 私たちに救い、永遠の命を与えるそのチャンスを一人一人に与えるために、すべての罪を背負って、すべての人の身代わりとなって十字架にかかりました。Então, para que todos nós pudéssemos ter a chance de salvação, ele levou sobre si o pecado de todos ali naquela cruz. この世に来た理由も、イエス様を信じる人すべてが滅びることなく、永遠の命を持つためです。Então, Deus fez isso para que as pessoas que creem nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. この方を私たちは真剣に受け入れて、自分の罪を悔い改めて、信じるならば、私たちの罪は、許され、贖いのその恵みに私たちは預かることができます。Então, se nós nos arrependemos do nosso pecado e nós aceitamos a Jesus, nós nos voltamos para ele, nós somos redimidos, nós somos salvos. イエス様の血肉を食べる、飲むということはどういうことでしょうか。O que seria então beber do sangue de Jesus? 信仰を持ってイエス様のもとに行って、自分のためにイエス様が十字架で罪の代価を払ってくださったことを受け入れることです。Então você tem que aceitar que o Senhor Jesus, ele morreu no seu lugar naquela cruz, que ele derramou o seu sangue naquela cruz no seu lugar. 信じるだけならば簡単ですけども、自分の罪も背負ってくださった、自分のために死んでくださった、自分のことを愛してくださる方を私たちは認めないといけません。Então você tem que reconhecer que o Senhor Jesus ele nos amou até o fim, a ponto de dar a sua vida e morrer em nosso lugar. イエス様こそが誠の食べ物で誠の飲み物です。Então o Senhor Jesus é o verdadeiro alimento, a verdadeira bebida. それを食べ、それを飲むのであれば私たちは救われ、罪も許され、永遠の命が与えられます。Então, se nós comemos dessa carne e bebemos desse sangue, nós temos o perdão dos nossos pecados, nós temos a salvação, nós temos a vida eterna. でも受け入れてもやっぱり苦難もありますし、仕事や学校とかいろんなところでも教会の中ですら私たちは戦いがあります。É lógico que mesmo que você esteja participando do corpo e do sangue de Cristo, você vai ter problemas nesse mundo, você vai ter, mesmo dentro da igreja, você vai ter problemas. ご飯を食べてお腹がいっぱいになってまたお腹が空くようにイエス様に満たされては私たちはまたイエス様に対して飢え渇きを感じます。Assim como você se alimenta de um alimento e logo você tem fome, você também precisa do Senhor Jesus constantemente todos os dias. だからイエス様のもとに行くのは一回だけではなく、常に私たちはイエス様のもとに行って、イエス様が私たちのことのためにしてくださったことを思い出さないといけません。Então não é somente ir uma vez até o Senhor Jesus, você tem que ir sempre aos pés do Senhor Jesus e lembrar do que ele fez na cruz por você. 私たちはそのことに感謝しないといけません。Nós temos que ter gratidão por isso. 本当にイエス様に飢え渇く人は幸いです。Aqueles que têm fome do Senhor Jesus são bem-aventurados. 私たちに誠の食べ物、誠の飲み物を与えてくださるからです。Porque é ele que nos dá o verdadeiro alimento, a verdadeira bebida. しかもイエス様はその生ける水を私たちに与えたいと望んでいます。E ele deseja dar essa água viva para nós. イエス様自身が命のパンです。E ele mesmo é o pão da vida. これをいただくには私たちは本当はふさわしくないです。Nós não somos dignos desse pão. 罪人にふさわしいのは地獄です。永遠に神様から離れた場所です。E todos os pecadores, eles merecem o inferno, eles merecem estar longe de Deus. でもイエス様はそれを望んでいません。Mas o Senhor Jesus não desejou isso para nós. だからイエス様は私たち全員を招いています。Por isso que ele chamou todos nós. すべての人を招いています。Ele chamou todas as pessoas. 誰でも飢えていて、誰でも乾いているなら、私のもとに来なさいとイエス様はおっしゃりました。Por isso que o Senhor Jesus disse: todo aquele que tem fome e sede, vem até a mim. 本当に行く人たちは満たされ、
永遠の命が約束されます。 E as pessoas que ouvem a sua voz e vão até ele, elas serão preenchidas e terão a vida eterna. 本当に招いているかどうか、確かめたいと思います。 Você quer ver que ele está te chamando? ヨハネの福音書の7章の37節と38節をお読みしたいと思います。 João 7, versículo 37. さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。 Assim, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. 37に書いてあるように、イエス様は誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいと誘っているんです。 Como nós vemos aqui no versículo 37, o Senhor Jesus está falando: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. そしてそのイエス様を信じる者は私たちの心の中で、私たちの心の奥底から生ける水が流れ出るようになると教えています。 E aí, na continuação, ele fala assim: que quem crê nele, do seu interior vai fluir um rio de água viva. 上乾いて何にもない私たちの内側を満たしてくださります。 Então, naquele lugar onde estava vazio, ali ele enche, nos preenche. イエス様を満たされ、永遠の命の水が流れ出るようになります。 E agora, depois de você ser preenchido, agora você começa também a jorrar uma fonte de água viva da sua vida. 罪が許されて私たちはその罪から自由になるその喜び安らぎが与えられます。 Então, quando nós somos perdoados dos nossos pecados, nós recebemos a alegria de Deus pelo perdão dos nossos pecados. だからといってまた罪を犯していいわけではなく、常にイエス様のもとに行って罪との戦いのための力が必要です。 Então, não é que você foi liberto uma vez que você não vai errar de novo, você precisa sempre estar com o Senhor Jesus e sempre lutar contra o pecado. でも私たちは罪が許されるために、イエス様は私たちのために十字架で身代わりになってくださりました。 Mas o Senhor Jesus morreu naquela cruz em nosso lugar para nós termos o perdão do nosso pecado. 十字架でその私たちの、罪を背負って十字架に死なれて葬られましたが、3日目には復活しました。 Então, o Senhor Jesus ele morreu naquela cruz ali pelos nossos pecados e ao terceiro dia ele ressuscitou. その方は私たちに救いと永遠の命を与えることができる方です。 E é Ele que pode nos dar a salvação e a vida eterna. イエス様のもとに行くことをイエス様自身が招いています。 Então, o próprio Senhor Jesus está chamando para que nós venhamos a Ele. 37節にあるように、誰でもと書いてあります。 Aqui no versículo 37 ele fala: se alguém, qualquer pessoa que tiver sede, venha até Ele. だからどんな罪を犯しても関係ないです。 Então, independente do pecado que você cometeu, あなたが誰なのかも関係ないです。 independente de quem você seja, すべての人を招いています。 Ele está chamando todas as pessoas. 例えば、この人はもうこういう罪を犯したから、じゃあこの人のことは救わない、この人のことを招かない、そういう方じゃないです。 Então, eles não estão falando: essa pessoa aqui, ela cometeu esse tipo de erro, ela não merece. Não, eles não estão falando isso. 誰でも乾いているのは私のもとに来なさい。水を飲みなさいとイエス様は言っていま Ele す。 está falando: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. 最後に、黙示録の22章をお読みしたいと思います。 Vamos terminar aqui em Apocalipse, capítulo 22. 聖書の最後の章ですね。Último livro da Bíblia. 最後の書の、最後の22章、22章の17節をお読みしたいと思います。 Último livro, último capítulo da Bíblia. 黙示録の22章の17節。 Versículo 17. 御霊と花嫁が言う、来てください。これを聞く者も来てください。と言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はただで受けなさい。 O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. 素晴らしいですね。ここでももう一度イエス様が来なさいと言ってます。 Que maravilhoso. Aqui o Senhor Jesus está dizendo: vem também. しかもさらに素晴らしいのは、その命の水が欲しければただで受けなさいと言ってます。 Se você tem essa sede, você vai beber de graça dessa água da vida. お金の必要もないです。 Não precisa pagar. 罪の代価をもうイエス様は払ってくださってます。 Porque o Senhor Jesus pagou em nosso lugar. だからその私たちはイエス様のもとに行って罪を悔い改めて
救いも永遠の命もすべてタダで受けることができます。Então, quando nós nos arrependemos do nosso pecado e nós vamos até o Senhor Jesus, nós recebemos o perdão, nós recebemos essa água viva, a vida eterna de graça. その誠の食べ物、誠の飲み物を食べて飲まないといけません。 Então, nós temos que tomar a verdadeira bebida, o verdadeiro alimento. 霊的な話なので、私たちは受け入れるときに、本当に何か食べる必要も、本当に何か飲む必要はないです。 Então, espiritualmente falando, se nós nos alimentamos espiritualmente, nós não precisamos mais de nada. イエス様を受け入れることが私たちは本当の誠の食べ物、誠の飲み物を飲むことに、食べて飲むことになります。 Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós estamos ali nos alimentando do verdadeiro alimento e da verdadeira bebida. 罪を悔い改めるならば誰でも罪が許されます。 E qualquer pessoa que se arrepende dos seus pecados, ela terá o perdão dos seus pecados. イエス・キリストを救い主として受け入れるのであれば、救われて永遠の命が誰でも与えられます。 E se ela vem até o Senhor Jesus e aceita Ele como seu Senhor e Salvador, ela vai ter a vida eterna. 自分のために自分の罪のために十字架で亡くなったこと、葬られても3日目に復活し、今私たちのことを招いてくださっていることを信じるならば誰でも救われます。 Então, se você crê que o Senhor Jesus ele morreu naquela cruz no seu lugar, que Ele foi sepultado, ao terceiro dia Ele ressuscitou e que Ele te chama, se você crê nisso, você terá a vida eterna. イエス様は一人一人のことを招いて、一人一人のことを待っています。 E o Senhor Jesus ele tem chamado um a um, Ele tem esperado a cada um. お立ちください。 Vamos ficar de pé. これからメッセージの終わりの祈りを松山牧師にお願いしたいと思います。 Eu vou estar pedindo para o pastor estar fazendo essa oração. もしこの中で、罪を悔い改めたい方、神様とのその和解を求めたい方いましたら、前にお越しください。 E se você tem hoje, você quer se reconciliar com Deus, você está arrependido de algo e você quer se reconciliar com Deus, dê um passo à frente. あなたがもし何か誠の食べ物、誠の飲み物、イエス様に満たされたい、そう願うならばぜひ前にお越しください。 E se você sente um vazio no coração e hoje você quer ser preenchido do Senhor Jesus, dê um passo à frente, nós vamos orar por você. どんな問題でも構いませんので、ぜひ心でもし祈っていただきたいという方がいましたら祈ってもらってください。 Independente do problema que você tenha, que você possa vir receber uma oração. 皆さんに祝福がありますように、 Que Deus venha abençoar a todos os irmãos. このチャンスをイエス様の皆によって感謝いたします。 Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.